Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 9h42, entrando no ar o nosso Momento Saúde e Nutrição desta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2015. Primeiramente, bom dia, doutora Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Carla, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a obesidade infantil. É uma coisa preocupante, Carla? É, bastante, né? Inclusive, assim, tem um dado do IBGE que a cada 3 crianças no Brasil, uma tem obesidade. Né? A cada 3 crianças? Isso, uma tem obesidade. Então, isso é um índice bem alto e preocupante, na verdade. Antigamente, né? A gente sofria com a desnutrição, agora com a obesidade. É, exatamente. Hoje a desnutrição, assim, é bem pouco, né? A gente quase não vê, né? Ainda bem, porque é uma coisa muito complicada também. Mas se transformou ou está cada vez mais aparecendo a obesidade. E a obesidade é esse peso excessivo, né? Além da idade, tipo assim, conforme a idade da criança, conforme a estatura dela, isso que vai diagnosticar a obesidade para ela, né? E fora os riscos, né, de doenças que está causando nessas crianças, a diabetes, pressão alta em crianças, colesterol, triglicerídeos. Esses dias eu atendi um menino com 10 anos com 300 e pouco de triglicerídeos. Então, isso é muito preocupante, né? Com problema de tireoide. Então, por que será que está acontecendo isso, né? Quais são as causas disso, então, Carla? Exatamente, aí que é uma pergunta interessante. Claro que tem os fatores genéticos, né? Pode ser, mas nem toda criança, por exemplo, tem o pai, a mãe obesos, os avós obesos, pode ser obesa. Talvez se tivesse hábitos saudáveis, não precisa ser obeso. Já sabe que tem uma genética, então é interessante cuidar, né? A má alimentação, o sedentarismo. Então, assim, a combinação de todos esses fatores são causas, né, de uma obesidade infantil. Mas, claro, pode ter problemas também hormonais. Às vezes, alguma criança tem algum problema de saúde, usa medicamentos com corticoides, também pode fazer a criança aumentar de peso. Então, assim, são vários problemas que faz com que a criança pode se tornar obesa. E, Carla, quais são os fatores de risco? Então, essas doenças mais ou menos que eu falei, né? Tipo, o diabetes, tem crianças até que já nascem com obesidade, por exemplo, se a mãe já ganha muito peso durante a gestação, a criança já nasce com obesidade, pode já nascer com diabetes ou desenvolver o diabetes depois. A pressão alta, o colesterol, né? Então, todos são fatores de risco. Então, assim, tem que ver a história familiar, que eu falei da obesidade, fatores psicológicos, principalmente, o estresse. Tem criança muito brava, muito estressada, ou tristes com os pais em casa, com a professora na escola. Daí, o que eles fazem? Eles comem. Eles querem comer, porque o comer dá uma sensação de bem-estar. Então, fazer com que a criança sempre esteja brava ali, ou a criança estressada, tem que procurar uma ajuda, às vezes, psicológica, né? Para que a criança não fique tão estressada e procure a comida como uma fuga, né? A gente pode dizer assim. Ou muitas vezes, né, Carla, os pais para justificar a sua ausência, dão comida. Não, comida. E todo mundo acha assim. Doces, chocolates, principalmente. Eu posso até contar ontem, assim, achei tão interessante. Um pai falou assim pra mim: a minha esposa sempre dá um chocolate pras crianças. Se você comer um arroz e feijão hoje, depois você vai ganhar um chocolate. Então, você não pode fazer isso com o seu filho, né? Uma criança de 3 anos, 2 anos, você dá uma recompensa para ela comer. Ela tem que comer os alimentos porque ela gosta, porque é saudável, não dando uma recompensa, ainda mais um chocolate, ou bala, tudo mais, né? Nossa, daí eu tentei conversar com ele, explicar e tal. Eu falei, não pode. Daí ela falou, mas vai fazer o que se a criança não come? Eu falei, deixa sem comer. A hora que ela tiver fome e ela quiser, ela vai pedir. Ela vai procurar. E ela vai comer o arroz e o feijão. E ela vai comer o arroz e feijão. Não quis comer o arroz e feijão agora? Tenha um pouco de paciência, espera, né? Ela vai se acalmar, tudo. Deixa mais um pouquinho, vai comer. É igual dar o leite. Às vezes a criança não quer comer arroz e feijão, a mãe vai lá e dá uma mamadeira de leite cheia de
chocolate. E açúcar? E açúcar. Aí a criança, claro, que não vai comer o arroz e feijão, muito mais fácil tomar uma mamadeira de leite, né? Então, assim, a gente faz esses erros e depois é difícil consertar. Claro que vai ter briga todo dia, né? A criança não quer. E a criança, ela precisa provar o alimento 8 vezes para saber se ela vai gostar, para dizer assim, meu filho não gosta. Tipo, você deu beterraba hoje, ele fez uma cara feia. Claro, nunca comeu beterraba, claro que vai fazer cara feia. E ainda, às vezes, os pais colocam vinagre ainda. Tempera. Como que a criança vai comer? Então, assim, colocou na boca, fez cara feia, no outro dia a mãe já fala, meu filho não gosta de beterraba. Isso não pode, tem que tentar 8 vezes para depois falar que o filho não gosta. Então, às vezes, hoje não quer, amanhã ou daqui 2 dias você tenta dar de novo. Às vezes come. Então, e é na muito verdade, interessante. Você não pode ficar empurrando ali, né, forçando a criança a comer. Você não gosta? Na verdade, assim, né, Carla, como a gente sempre diz, nós somos metamorfoses ambulantes e às vezes a gente vai trocando nossos hábitos e mudando gostos. Com certeza. Às vezes hoje tu gosta de comer uma coisa, tá gostosa, talvez amanhã não é tão gostosa, né? Imagina o paladar de uma criança que tá conhecendo tudo isso, né? Então, é interessante. E assim, você não pode pedir para a criança assim, você quer alface? Ou você quer chuchu? Às vezes a criança nem sabe o que é isso, né? Tá coloca no prato, deixa o prato colorido. No prato. Mas ela tira. Toda criança vai tirar do prato. Porque é esquisito, né? Aquela coisinha colorida, diferente ali. Vai tirar. Mas uma hora ela pode morder aquilo. E na verdade, assim, Carla, como a gente sempre fala, né? Muitas vezes os pais também seguem o que as crianças, as crianças seguem o que os pais fazem. Hábitos são indispensáveis na família também, né? Porque assim, as crianças vão fazer o que os pais fazem. Se os pais comem salgadinho e tomam refrigerante e não querem que a criança faça isso, então não come na frente da criança, não compre, não tenha em casa. Porque se você tem essas coisas em casa, a criança vai querer. Então, assim, tenha em casa o quê? Coisas saudáveis. A fruteira, as frutas, o que a gente falou, né, num programa, André? Não deixa as frutas na geladeira. As frutas tem que não ficar lá em cima, na mesa, alto. Tem que ficar embaixo, perto, onde a criança possa pegar as coisas, né? Ou na geladeira também, se tiver, pica já, tipo mamão, essas coisas, já põe em potinhos, mostra para a criança onde está, para ela pegar, para ela ter acesso a isso. Se ficar longe, se ela não consegue pegar, fica difícil daí, né? Então tem que fazer tudo com que seja bem mais fácil. Por que às vezes a bolacha recheada, o salgadinho está nos lugares fáceis que eles conseguem pegar, né? É verdade. E Carla, quais são as orientações, então, para os pais nessa questão da obesidade infantil? Então, assim, na verdade, principalmente essa alimentação saudável, né? O que a gente já está falando, que é tentar comer, oferecer alimentos integrais, às vezes fazer um bolo mais saudável, com uma farinha integral, colocar uma uva passa dentro desse bolo, e colocando coisas diferentes, não fazer um bolo só de chocolate, né? Vai acostumando a comer bolachinhas integrais, investir em frutas, em verduras, isso assim faz bastante diferença. E evitar essas coisas de bolachas recheadas, biscoitos, essas coisas, evitar ter em casa, não é que não pode. Então assim, vamos final de semana tomar um sorvete, comer um doce diferente, leva a criança na padaria ou algum lugar no mercado, comer essas coisas diferentes, né? Mas tem gente que toma refrigerante, por exemplo, todos os dias. Abre o refrigerante pro almoço, por exemplo. Nossa, isso é complicado. Ou sucos de pacotinho. Isso também é uma coisa que vai causando obesidade, porque é puro açúcar. Então, se você não colocar esses hábitos saudáveis e ainda incluir esse tipo de alimento na vida da criança, na vida de vocês, dos pais em si, todo mundo vai ter essa obesidade e as crianças vão sofrer com isso, né? Porque isso tudo vai causando a obesidade mesmo. E Carla, qual que é o diagnóstico então de uma criança com obesidade? Então, na verdade, assim, tem o IMC, que é feito a partir do peso e a altura da criança, que tem tabelas específicas, tudo que a gente faz, né? A gente segue a Organização Mundial de Saúde, então tudo pela estatura e peso da criança. Que o médico geralmente vai diagnosticar, ou o próprio nutricionista, né? E vai fazendo assim diagnósticos, por exemplo, de exames laboratoriais, às vezes também, porque assim, geralmente uma obesidade está associada a algum problema.
como eu falei, tireoide às vezes, claro que às vezes é algum genético, ou tem algum outro problema de saúde que desencadeia por causa da obesidade mesmo. Então, todos esses diagnósticos a gente vai investigando, na verdade. E, Carla, qual seria o tratamento ideal, então, para a obesidade? Então, na verdade, o interessante seria uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes a criança vai no médico, ter a nutricionista, psicólogo, né? O profissional de educação física ou uma academia, né? Então, assim, ter várias ajudas, na verdade, né? Para fazer esse acompanhamento. Se a criança, principalmente, já está com essa obesidade instalada. Ou tudo isso para uma prevenção, principalmente, né? Então, é interessante fazer todo esse acompanhamento. E os pais também, né? Fazer toda essa ajuda para conseguir. E, às vezes, o que é interessante, por exemplo, assim, uma criança que está assim com o início de uma obesidade ou um sobrepeso. Às vezes, por exemplo, ela vai lá na nutricionista, às vezes eu não faço ela perder peso. Por exemplo, uma criança de 10 anos. Eu não vou fazer ela perder peso nesse momento. Talvez o que a gente vai fazer? Mudanças de hábitos, automaticamente às vezes eles perdem peso, mas eu faço eles estabilizar o peso. Não aumenta mais porque eles vão crescer. Então, eles crescendo, eles vão emagrecendo. Eles perdem muita gordura na região abdominal, porque é bastante, né? Meninos estão com bastante gorduras abdominais. E eles acabam diminuindo. Então, assim, é bem interessante. Então, não tem aquela necessidade de perder. Não vamos fazer uma criança perder 8, 10 quilos. Às vezes não tem necessidade. Às vezes ela perde 2, 3 quilos, cresce e já fica com o peso ideal. E, Carla, o que seria uma alimentação, então, saudável para criança? Para uma criança? Então, assim, fazer várias refeições ao dia, né? De 3 em 3 horas, principalmente. Incluir frutas nessa alimentação, os pais fazerem esses bolos mais saudáveis, um sanduíche interessante, às vezes usar o pão integral, não é que precisa sempre usar o pão integral, mas tem pessoas que usam só o pão branco e não usam outros tipos de pães. Então, assim, ir introduzindo na alimentação da criança esses tipos de alimento, porque quem cria os hábitos dos filhos são os pais. Então, se você criar o hábito da criança consumir esse tipo de alimento, ela vai começar a gostar, né? Então, assim, ela vai começar a consumir, porque ela vai aprender a gostar daqueles alimentos, principalmente que tem fibras, né? Então, assim, os lanches, tentar fazer lanches mais saudáveis, né? Colocar, assim, sempre frutas. Às vezes você quer dar uma gelatina para o seu filho. Pica uma fruta junto com a gelatina e dê. Ou sorvete, também a gente pode picar uma fruta junto com o sorvete, né? Então, esse tipo de atitudes a gente faz com que a alimentação se torne mais saudável. E, Carla, falando agora ainda sobre a obesidade infantil, quais são as complicações de uma criança ter obesidade infantil? Então, assim, vai causando assim vários problemas, porque essa gordura vai se depositando nos órgãos, entre os órgãos. Então, assim, a criança pode ter problemas respiratórios, né? Às vezes não dorme direito, pode vir a depressão, essa tristeza, porque assim sempre vai ter alguém que vai ficar chamando de gordinho ou vai incomodar por causa disso. Os problemas cardíacos, né? Eu já falei, o diabetes, colesterol, tudo isso. Então, são complicações que, imagina, já desde criança vai ter isso, imagina na fase adulta, né? Então, a gente há um alerta para os pais, assim, não deixar a criança chegar a um ponto, assim, de estar obesa, né? Viu que está aumentando um pouquinho de peso, a barriga já está aumentando um pouquinho, essa região abdominal, procure ajuda, né? Venha lá na loja, conversa comigo, troca uma ideia, vê o que pode fazer para a criança começar a comer. Às vezes a gente conversando com a criança já faz uma diferença bem grande. Com certeza. E, né, Carla, às vezes os pais falam assim, ai, mas coitadinho, eu não vou dar nem um docinho para ele. Não é assim que funcionam as coisas, né? Não é mesmo, porque eles vão conhecer essas coisas e deixa eles conhecer sozinhos, né?
Então, assim, não é coitadinho. Eles vão, aos poucos, vão conhecendo. Então, a gente pede até para os avós, eles gostam de dar. Por que as pessoas têm que agradar com comida, né? E com doce, com bala. Com doce, né? Até numa entrevista que eu fiz com a dentista Marisa Pessim, ela me falou o seguinte, que nós temos uma geração de cariados porque todo mundo oferece doce para as crianças. De cariados e obesos, né? Exatamente. Então, assim, é bem complicado mesmo, assim. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, Andréia. Eu nunca dei doces para ela ainda. Então, nem chupou bala, nem chocolate. Daí, se eu te conto isso, muita gente vai estar ouvindo e vai falando, coitadinha, né? Coitadinha. Então, assim... Coitadinha, não. Não. Ainda porque, bem. Assim, às vezes as pessoas oferecem isso que você fala, dão uma bala para ela brinca com a bala, porque ela não sabe o que é, né? Ela nunca chupou. Então, assim, ela brinca. Mas, assim, o que eu como nutricionista, claro, mas assim, eu tenho ajuda, tem que ter ajuda da família, né? De todo mundo. Porque senão, se eu não dou e alguém vai dar, aí é complicado. Então a gente tem uma conversa e todos ajudam para que não seja dado, né? Esses alimentos que nós não queremos, refrigerante, essas coisas, nada a gente dá. E a gente está ensinando ela a comer. Ela chega, em vez de ela querer comer uma outro tipo de bolacha, essas bolachas caseiras, às vezes que a gente compra. Não, ela quer uma bolacha que eu tenho lá na loja, tipo com fibras, com linhaça, porque ela já gosta de comer isso. Barrinha de cereal, às vezes, né? Eu acho tão interessante. E ela pede para comer essas coisas. O bolo sempre tem que ter uva passa, né? Essas coisas, porque gosta. Já aprendeu a gostar. Então, assim, a gente não precisa dar o chocolate, porque a gente vai ter os outros doces, né? E é isso que eu falo assim, vai dar um iogurte, alguma coisa, pica uma fruta junto. Então, assim, a gente consegue já criar esses hábitos saudáveis nele. E é nós que criamos. Então, assim, se eu não quero que ela tome o refrigerante ou outra coisa, eu também não vou tomar, né? Então, assim, eu levo suco, levo água, né? É tudo, claro, um trabalho a mais quando a gente sai, tudo. Mas é uma dica interessante para os pais. Muito mais fácil. Ter o refrigerante, as outras crianças estão tomando, ou leve um suco diferente, sei lá. Faça alguma coisa assim. Porque é igual a doutora Marisa falou, você começa ali, já é um problema com os dentes, né? Que eles às vezes não querem escovar os dentes. Já pensou comendo doce? Pior ainda, né? E Carla, então... e agora quando a gente fala sobre atividade física, muitos pais têm medo de algumas atividades físicas para as crianças. Elas podem praticar atividades físicas? Com certeza, e deve, né, André? Eu acho que você também trabalha com isso, né? Trabalha com crianças, eu acho que é tão legal, assim, tão importante, porque eles precisam se movimentar. E hoje eles só estão no computador, no celular, eles estão só dentro de casa, não brincam mais que nem a gente brincava na rua, né? Jogar betos, essas coisas, caçador, né? Mas hoje eles estão só dentro de casa, então eles têm que procurar fazer uma atividade física, levar para as academias, levar e fazer essas atividades para que as crianças vão ter um fortalecimento ósseo legal, muscular principalmente, né? Então, assim, todas, né, vocês estão preparados para isso, orientar essas crianças. Ninguém vai fazer lá um exercício para a criança, né, erguer peso ou fazer uma força maior que deveria. Então, já é uma atividade específica para criança. Trabalha a coordenação motora, trabalha também a inteligência da criança, equilíbrio. Nossa, com certeza. Como que a gente fala? Assim, a equipe, né? Em equipe, tudo. O trabalho coletivo aprende a viver enfim, né, gente? Eu falo assim, pelas artes marciais, que é o que a gente trabalha. A gente trabalha aí com cerca de 30, 40 crianças, mais ou menos, numa turma. Nossa. E a gente vê, assim, o trabalho coletivo deles e se tornam como uma família. Um cuida do outro, trabalho coletivo, a disciplina, o respeito, o equilíbrio, o fortalecimento muscular. Então as crianças podem praticar atividades físicas. Com certeza, na verdade deve, né? E principalmente se a criança já está com uma obesidade, que a gente vê assim algumas crianças já com obesidade, e daí os pais às vezes estão procurando tratar um problema tá com o pé torto, tá com dor no joelho. Tem crianças que reclamam disso. Imagina, elas estão em fase de crescimento, estão com o peso acima do normal. Claro que vai doer tudo, né? Então começa a doer as articulações, começa a doer. E aí né, os pais tentam procurar, claro, um ortopedista, alguma coisa assim, mas o ortopedista já manda para nutricionista, né? Eles querem que
que essa criança perca peso. Então, fazendo atividade física, cuidando da alimentação, só vai ter resultado. Né? Isso é a prevenção, né, Carla? Isso é a prevenção, com certeza. Então, é isso que os pais precisam procurar. Pensar um pouquinho e fazer as coisas certas. E não ter, assim, ficar dando um doce, alguma coisa para uma recompensa, e não ter dó das crianças. Elas precisam comer saudável. E como você disse também numa entrevista aqui, elas não precisam de açúcares extras, né? O que eles comem no dia a dia tem açúcar. Tem açúcar. Tudo, o macarrão, o arroz, eles são transformados em açúcar no nosso organismo. Então, o excesso disso também é ruim, sabia? Então, assim, comendo isso diariamente, o feijão também tem um pouco de carboidrato. Então, tudo isso já tem açúcar. Não vai faltar aquele açúcar branco que a gente fala, né? Então, assim, para fazer um bolo, por exemplo, você pode usar um açúcar mascavo. Para fazer o bolo, não tem? E daí ele já fica aquele bolo mais escuro, parece um bolo de chocolate. Em vez de usar, às vezes, chocolates com açúcar, quer coloca um pouco de cacau. O cacau já é mais saudável. Então, assim, essas opções que a gente pode estar colocando na alimentação das crianças. E, Carla, sempre é importante também, quando os pais sentirem a necessidade de ter a orientação de uma nutricionista, né? Com certeza, tem as dúvidas, né? E às vezes a criança os pais eles ficam só brigando com as crianças, né? Então, às vezes, levar na nutricionista, conversar, né? E eles já ouvem de uma forma diferente. Eu atendo até bastante crianças, assim, e a gente consegue ver, assim, resultados com eles, né? Porque, assim, eles acabam mudando, né? Um pouco que você conversa com eles, que nem eu te falei, às vezes eles não emagrecem, ou emagrecem uns 2, 3 quilos, mas eles crescem, dá uma diferença enorme, parece que emagreceu mais de 5 quilos, né? Então, isso que é interessante. Legal, bacana. Carla, e na próxima semana a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é os benefícios da linhaça e da chia. Isso também pode ser incluído na alimentação das crianças? Pode, com certeza. Então, assim, só quantidades menores, né? Mas pode, porque assim vai ajudar no funcionamento do intestino, ajuda até na absorção de gordura, do açúcar. Então, assim, pode sim ser incluído. Daí, semana que vem eu já falo um pouquinho mais também de que forma usar, como as crianças podem usar também, né? Então, é bem bacana. E esses outros alimentos que eu falei, né, André? O açúcar mascavo, a uva passa, todas essas coisas, a farinha integral, tudo isso nós temos na Nutrivida. Né? Às vezes a pessoa pode vir lá, o que é uma receita diferente, às vezes a gente tem alguma coisa diferente também, a gente pode, a pessoa pede, a gente vai oferecer também, né? E venha lá trocar uma ideia comigo, como nutricionista, tirar suas dúvidas, né? E começar a incluir esses produtos na sua alimentação. Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela falou assim, eu quero uma pergunta sobre meu filho. Ele come muito bem, até demais, principalmente à noite. E ele é bem magrinho e não engorda. Isso é normal? É normal porque, assim, o metabolismo dele é muito rápido, né? Não sei se ele... eu acredito também que seja um pouco de genética, que eu sei que a mãe dele é bem magrinha também, né? Então, assim, e às vezes, uma dica, assim, pra ela, se ele tá bem de saúde, se ele tá comendo bem, ela não precisa se preocupar em fazer ele aumentar de peso, né? Se ele está crescendo normal, está com uma estatura normal, ele só não pode estar abaixo do peso, ele pode estar magro, mas não abaixo. Mas assim, tem pais que querem porque querem que o filho engorda. Aí começam a dar um monte de coisa, ou querem que ele come um monte, e isso pode se transformar numa obesidade depois, né? Ela relata, ó, ele come fruta à noite também, mas depois de uma grande quantidade de arroz e feijão. Ele janta e almoça muito bem e parece que a fome nunca acaba. Mas criança também é assim, né? Mas é bom, assim, ó, que interessante, né? Ele tá comendo comida, tá comendo frutas, né? E tem gente que realmente, que nem você falou, tem a genética de magro. E às vezes come e não engorda mesmo. O metabolismo é muito rápido. Às vezes é uma criança ativa também. Eu sei que ele é meu aluno lá no boxe chinês. E eu sei que assim, com 7 anos ele tem 22 quilos e tem uma força. Ele bate mais forte do que crianças com mais peso do que ele. Então, por isso, porque ele tem essa alimentação aí mais saudável, né? Então, assim, a criança precisa comer comida salgada de meio-dia e de noite. Claro que cada um, assim, e tem criança que infelizmente come só um pouquinho e já engorda, né?
Então é tudo metabolismo, né? O corpo diferente mesmo. Questão de genética também. Também. Carla, passa pra gente então o endereço da Nutrivida e fica aí o convite pra Juliana, que é a nossa ouvinte, fazer uma visita também à Nutrivida, pedir orientações também com a Carla, né? Com certeza. Vamos esperar você lá, Juliana. Passa pra gente o endereço então e o telefone da Nutrivida. Na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, próxima à Praça do Redondo, né? Não é tão longe, pertinho. E 3268-3131. São 10h06. Falamos bastante hoje, Falamos bastante hoje. Nosso assunto era muito interessante. Mas na semana que vem a gente vai falar sobre os benefícios da linhaça e da chia. Será que dá para incluir isso na nossa alimentação, Carla? Diariamente. Com certeza. E quais são os benefícios? Olha aí, só uma dica. A chia é uma sementinha que dá uma energia muito rápida. Então, assim, é muito interessante consumi-la todos os dias. Semana que vem eu vou dar mais dicas daí. Beleza, então, são 10h07.